A graça e a paz, meus amados irmãos, né? Eu estou gravando esse vídeo nessa tarde para trazer esclarecimento para os amados irmãos de um texto interpretado errado por muitas pessoas. Então, eu senti no coração o desejo de gravar esse vídeo e mostrar isso para vocês, tá bom? O texto se encontra no livro de Jó, capítulo 41, versículo 22, que diz o seguinte, o texto: no seu pescoço pousa força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Então, existem duas coisas que eu quero estabelecer nesse texto. Perante quem a tristeza salta de prazer, né? E realmente a interpretação bíblica de quem é este ser. É Deus ou não? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, que não é perante Deus que a tristeza salta de prazer, né? Por quê, pastor? Porque se você observar, no início do capítulo, o autor de Jó está falando do Leviatã, né? Então, ele começa a descrever e fala do Leviatã. E o que é o Leviatã? O Leviatã é chamado monstro marinho ou dragão, ou qualquer ser gigante é chamado de Leviatã. Então, não é na presença de Deus. Agora, existem algumas versões aqui que nos dão algumas coisas interessantes, né? Algumas traduções, algumas versões de Bíblia. Por exemplo, aqui de James diz assim, no seu pescoço existe a força e o terror vai diante dos seus passos. Aí a gente encontra também na versão revista e corrigida fiel, que é a que eu acabei de ler, como também na revista e corrigida tem a mesma coisa. Agora, na revista atualizada diz o seguinte: no seu pescoço resiste a força e diante dele salta o desespero. Essa é a revista e atualizada. Agora, se você for na linguagem de hoje, né, nós encontramos assim: a sua força está no seu pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. Esta é na linguagem de hoje. Na NVI, nós encontramos assim: tanta força reside em seu pescoço que o terror vai diante dele. Então, para você que interpreta que é Deus, que a tristeza salta a alegria na presença de Deus, não é. Existem músicas feitas por isso, pregações feitas por isso, mas aqui está dizendo o seguinte, que na regra de hermenêutica, ela nos dá um embasamento para a gente poder ver o texto aqui e trazer esclarecimento. Mas na verdade não precisa nem usar hermenêutica. Você olhando assim, você vai entender pelas versões aqui que não é diante de Deus, mas sim diante do Leviatã. Então, a tristeza, ela não salta de prazer diante do Senhor, mas diante do Leviatã. Bem, esta é a primeira interpretação. Não é diante de Deus. Agora, a outra coisa que esse texto fala, e quem é o Leviatã? A palavra hebraica para Leviatã, ela traduz assim, qualquer ser gigantesco. Por exemplo, lá diz que Deus criou as baleias, ali é monstro marinho. Então, tudo que é gigantesco pode ser tido, um dinossauro, uma baleia, qualquer ser que possui uma forma gigantesca, chamado de Leviatã. Mas aqui existe, neste Leviatã especificamente aqui da Bíblia, existem três hipóteses sobre o que seria este Leviatã. Qual seria o ser? Ele é um ser real, um ser mitológico, né? Quem seria esse Leviatã? Bem, a primeira hipótese é que esse Leviatã seria um crocodilo, né? Então, por quê? Porque ele vai descrevendo aqui e as pessoas, e algumas traduções também traduzem por crocodilo, esse sendo este Leviatã. Então, para aqueles que interpretam assim, eles dizem que o autor do livro de Jó usou uma linguagem poética, né, com figuras de linguagem, com hipérbole, né, com metáforas, símbolos, para descrever o crocodilo dentro dessa descrição aqui que
do versículo 18 ao 34, ela foge da figura deste ser. Mas, como aqueles que creem que seja um crocodilo realmente usam o Salmo 124, versículo, ou melhor dizendo, Salmo 104, versículo 26, para dizer que Deus criou o Leviatã, né? A outra hipótese é que este Leviatã, ele seja um dinossauro, né? Por que ser um dinossauro? Porque as características dele, para aqueles que acreditam, é de um dinossauro, porque ele é gigantesco, ele tem um aspecto que traz medo, que traz pavor. Então, as pessoas que defendem essa hipótese, né, acham ser um dinossauro, né? Até porque ele foi achado alguma substância química no cérebro de algum dinossauro, que assim como o besouro, né, existe um besouro que ele tem duas substâncias químicas que, quando ele espere para fugir dos seus predadores, essas duas substâncias, ao sair do besouro, ela entra em combustão e parece fogo, realmente esquenta. E alguém acha que existiu um dinossauro que tinha essa substância, e quando esse dinossauro desse um sopro assim, essa substância, as duas entravam uma com a outra, e aí havia a combustão e dava-se também o fogo que se vê na mitologia a respeito do dinossauro. Mas a outra hipótese, e a mais aceita, é que este ser descrito aqui está mostrando, na verdade, as forças dos principados e potestades, né? Usando uma metáfora aqui, mostrando assim, que o ser espiritual, Satanás, como ele é descrito em Apocalipse, né? Apocalipse 12, versículo 7, e para aqueles que defendem que é uma representação do ser espiritual, usa o Salmo 74, versículo 14, e Isaías 27, 1, né? Que dá uma descrição assim interessante a respeito dos seres espirituais, e o Senhor chama o Egito de Leviatã. Então, mostrando o seguinte, numa linguagem, na linguagem espiritual aqui, esse Leviatã seja a força do mal, né, personificada ali em um ser mitológico, que ela é assim descrita como sendo uma força grande, mas que Deus é Senhor de todas as coisas. Então, meu irmão, essa é a grande questão. Existem essas três hipóteses: a do realmente que era um crocodilo, descrito aqueles que acreditam, como eu falei, lança a mão do Salmo 104, versículo 26. Há aqueles que acreditam ser um dinossauro por causa da questão do tamanho e das características que são descritas do versículo 18 ao 34, né? E há também aqueles que acreditam que seja uma personificação do mal, dos seres espirituais, de Satanás, sendo representada num ser com aspecto de crocodilo e de dragão, uma mistura de seres aqui em um só, porque na verdade também Satanás é chamado de dragão. Então o Apocalipse também usa uma linguagem simbólica. Então pode se encaixar muito bem essa descrição, e mostrando que Deus tem o poder sobre todos os seres. É isso que Deus quer deixar claro. Por quê? Porque na mitologia persa, babilônica, tudo existia o dragão, tudo existia esse ser com essas características. E fazia parte, né? Como fazia parte da China também, né? Babilônia, como eu já falei, da Fenícia. Então, vários lugares acreditavam em um ser semelhante ao Leviatã, que guerreava por eles, era um Deus assim classificado. E assim o Senhor mostra aqui que Ele é aquele que governa o Leviatã, que governa a força do mal, uma força que ninguém pode dominar a não ser o Criador de todas as coisas. Então eu deixo para você aí essas três interpretações
bem como também o esclarecimento de que a tristeza não salta de prazer na presença de Deus, mas sim do Leviatã. Fica claro para você aí? Que Deus te abençoe e nos aguarde aí. Nós temos novos vídeos para lançar para vocês aí no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém.